Olá, meus queridos, agora de volta com a nossa aula de religião. Eu vou pedir que vocês peguem o livro de religião de vocês, abram lá na página 13, na investigação de número 5. O tema da nossa lição de hoje é os 5 primeiros livros. Desde o início do ano letivo a gente vem estudando sobre a Bíblia, né? E será que vocês lembram de alguma coisa? Claro que lembram, né, gente? Eu sei que vocês têm muito boa memória, né? Então eu vou fazer umas perguntinhas para vocês e vocês, coloquem aí a cabecinha para funcionar. Quantos livros será que há na Bíblia? Alguém lembra? Em quantas partes a Bíblia é dividida, gente? Quantos livros será que há na primeira parte, que é o Antigo Testamento? E quantos livros será que há na segunda parte, que é o Novo Testamento? Então, a partir de agora, a gente vai estudar sobre a primeira divisão do Antigo Testamento. Quem se lembra de qual é? Isso mesmo. São os livros da lei. É a primeira parte, a primeira divisão do Antigo Testamento, os livros da lei. E quais são os livros da lei, gente? Alguém sabe me dizer? Os livros da lei são os primeiros 5 livros da Bíblia. A gente vai abrir a nossa Bíblia, peguem a Bíblia de vocês, e a gente vai abrir a nossa Bíblia lá no índice dos livros da Bíblia. Olhem só, vou mostrar aqui para vocês onde fica. Índice dos livros da Bíblia, isso aqui, a gente vai procurar aqui no índice, ok? Então, os primeiros 5 livros da Bíblia são Gênesis, não é? Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são os 5 primeiros livros da Bíblia. Olhem só, de novo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5. E esses 5 livros da Bíblia, eles também são chamados de Pentateuco. Que nome diferente, hein? Por que será? Que significa? Alguém sabe me dizer por que Pentateuco? Gente, significa Pentateuco porque são 5 volumes. Pentateuco significa 5 volumes. Não são 5 livros? Então são 5 volumes, ok? E quem será que foi o escritor desses livros? Quem será que foi o escritor desses livros? Foi Moisés, gente. Foi Moisés. E a partir de agora a gente vai ver cada um deles. Qual é mesmo o primeiro deles? A gente acabou de ler, hein? Qual é o primeiro livro? Isso mesmo. O primeiro livro é Gênesis. E eu vou colocar aqui para vocês, para vocês observarem melhor. Gênesis. O primeiro livro da Bíblia. E Gênesis, ele significa começo. A palavra Gênesis significa começo, sabe por quê? Porque esse livro conta tudo, como tudo começou, tá bom? E se nós formos abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 1, nós vamos ler o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. O começo de tudo, né, gente? Por isso que ele é chamado Gênesis, que significa começo. Olhem só. E o livro de Gênesis, ele termina com a morte de José lá no Egito, certo? Não vão esquecer. E qual será o segundo? O segundo livro do Pentateuco, ou livros da lei, né? Olhem só. Vamos colocar aqui. O segundo livro é Êxodo. Bem aqui para vocês. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. A palavra Êxodo significa saída. Por que será que o segundo livro tem esse nome? Êxodo, que significa saída. Sabem por quê? Porque depois da morte de José, os israelitas se tornaram escravos lá no Egito. Então Deus chamou Moisés, que é o escritor desses 5 livros, tá bom? Para tirar o seu povo de lá. Nesse livro também há uma história muito importante. Enquanto o povo de Deus caminhava pelo deserto, Deus lhe deu a lei, que são os 10 mandamentos.
que foram dados não só para aquele povo naquela época, mas até hoje também para nós. Esses 10 mandamentos servem, certo? E por que Deus se preocupou em nos dar a sua lei? Será que é porque ele é um Deus mandão, né? Ele é um Deus que diz assim, olha, façam isso, vocês têm que fazer aquilo, não faça aquilo. Será? Não, não é porque ele é um Deus mandão, não. Deus nos deixou sua lei para o nosso próprio bem, para nos proteger, para que a gente sempre viva seguro e tranquilo. Entenderam? Então, nós vamos entender, né, sobre as leis de Deus, que é para o nosso bem. E qual é o terceiro livro, gente, dos livros da lei? Temos aqui, ó, vou colocar aqui para vocês. Levítico. Levítico é o terceiro livro, tá certo? E nesse livro, Moisés escreveu as orientações que Deus deu sobre diversos assuntos. Por exemplo, Deus disse como o povo deveria adorá-lo, Deus disse como era que o povo deveria oferecer ofertas, né, a ele, e muitos outros assuntos. Isso lá em Levítico. E agora, o quarto livro da Bíblia, né, que faz parte dos livros da lei. Qual será? Vamos ver? Números. Olhem, deixa a Valda colocando aqui, bonitinho para vocês observarem, legal. Números, né? É o quarto livro. E por que Números? Que estranho, Números para ser o nome de um livro da Bíblia, não é? Mas sabem por quê? Esse livro começa e termina com um recenseamento, ou seja, uma contagem do povo de Deus. Era muito número, né, gente? Então, por isso foi denominado de Números. E qual será o quinto e último livro da lei? Qual será? Olhem só, vou colocar aqui para vocês. Deuteronômio é o quinto e último livro da lei. Deuteronômio, tá certo? E por que será que é chamado de Deuteronômio? O que significa? Gente, Deuteronômio significa repetição da lei. Sabem por quê? Porque nós já lemos, né, que Deus deu os 10 mandamentos ao povo lá no deserto. Porém, depois de muito tempo, a maioria do povo que existia naquela época havia morrido. Então, Deus fez uma recapitulação, ou seja, ele fez uma recordação de tudo que tinha acontecido com o povo desde quando era escravo lá no Egito. E aí Deus repetiu, né, os mandamentos. Por isso é chamado de Deuteronômio, que significa repetição da lei. Olhem só. E agora nós vamos ver, nós já falamos dos 5 primeiros livros da Bíblia, que são os livros da lei, também chamados de Pentateuco, né? Que significa 5 volumes, tá certo? Olhem só. Os 5 primeiros livros da Bíblia são importantes para nós porque nos ensinam sobre a lei de Deus. E essa lei existe para nos proteger, para nós ficarmos mais seguros e tranquilos, né? Isso também a gente já viu. Talvez você pergunte, como assim? Como uma lei pode me proteger? Vou explicar para vocês tudinho. Olha, porque a lei de trânsito diz que é obrigatório o uso do cinto de segurança. Por quê? Porque se houver um acidente, o cinto vai proteger a gente, né? E por que lá na nossa casa, né, existe uma lei ou uma regra que diz que a gente não pode ficar sozinho, que a gente não pode ficar à noite caminhando pelas ruas? Por que será? Porque isso seria muito perigoso, né, gente? Então, a mamãe e o papai, querendo nos proteger, eles dão essas regras dentro de casa. Então, com Deus não é diferente. É também assim. Como Ele nos ama muito e quer nos ver sempre bem e felizes, Ele fez leis que devemos obedecer. Então, diante de tudo isso, crianças, olha, sejam espertos, obedeçam a lei de Deus e vocês serão muito mais felizes, tá certo? Olhem só, agora
eu vou dar um tempinho para vocês fazerem as atividades de vocês lá das páginas 14 e 15, tá bom? Mas antes de tudo, eu vou pedir que vocês coloquem essa frase, essa pergunta que tá aqui em cima, ó. Por que existe a lei de Deus? Eu quero que vocês coloquem lá no espaço mistério da página 13 do livro de vocês. Espaço mistério, vocês copiem a questão. Por que existe a lei de Deus? E deixem lá esse questionamento, tá bom? Já já a gente volta para fazer a correção das atividades e responder alguns questionamentos, se tiverem, tá bom? Beijos, até daqui a pouquinho, tá bom?